Boa noite, Porto Alegre, 22 de setembro de 2020, 9 horas 8 minutos, com um pouquinho de atraso, que já se tornou praxe da nossa live. Está entrando no ar, neste exato momento, mais uma live do projeto Em Preto e Branco. O número da live eu já perdi a conta de quantas são, mas acho que já passou de 20, né, Mário? A quantidade de live que a gente já fez. Hoje, dia 22, primeiro dia da primavera, hoje às 10h30 da manhã, entrou a estação mais florida do ano. A gente deu graças a Deus, demos adeus àquele inverno, aquela estação chata, horrenda, de frio, de chuva, de temporal. Eu, particularmente, não me lembro do inverno com tanto temporal, tanta ventania, tanto estrago como esse que teve. Geralmente era bastante frio. Esse foi frio, chuvoso, ventoso, foi horroroso, foi horroroso. Mas graças a Deus se foi, né? Não tivemos tantos casos de Covid como imaginava que pudessem ter. Morreu muita gente, infelizmente, morreu muita gente, mas não morreu na proporção que o pessoal esperava, né? E tomara que não morra na proporção que o pessoal tinha projetado. Mas, enfim, mais uma live do Projeto Preto e Branco. Hoje, antes de falar do tema, deixa eu dar boa noite para o meu amigo. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham através do projeto Em Preto e Branco Jornal, desde maio, né, desse ano. E também a nossa convidada. E também lembrar que faltam 100, mais ou menos 100, em torno de 100 dias para acabar o ano. Estou dando uma olhadinha aqui, uma colada aqui na internet. E hoje é o dia do equinócio de setembro, né, quando começa a primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Então, espero que as temperaturas agora, pelo menos, se equilibrem um pouco, né? E aí, Verdade. acredito que tu, que é um grande, assim, curioso e pesquisador da questão dos efeitos da Covid, eu acho que a temperatura influi na questão da pandemia, né? O pessoal, até estava escutando hoje, o pessoal lá no Hemisfério Norte está bastante preocupado agora com essa queda na temperatura e o começo de mudança na temperatura aí, porque estão com medo das mortes darem aquela acelerada, né? Então estão correndo desesperado e para produzir bastante vacina para tentar imunizar o máximo de pessoas no menor tempo possível, o mais rápido possível. Mas dito isso, a nossa live hoje, o tema é um tema que o Maria e eu conversamos na semana retrasada ainda, esse tema surgiu, que a gente está no mês de setembro. Setembro é o Setembro Amarelo, né? É um mês dedicado a ações, a debates, enfim, a eventos, né, para discutir, para tentar encontrar formas, encontrar meios, né, de ajudar as pessoas, né, nessa questão do suicídio, né. Então, para conversar conosco hoje, vai conversar uma amiga também de longa data. Ela é psicóloga clínica, é uma amiga do Mário e minha aí da época do CLJ, então a gente já se conheceu adolescente ainda, né? E foi bacana que a gente conversando antes de colocar a live no ar aí, pô, Maria, ela falou que já trabalha com isso aí há 14 anos, cara. 14 anos. Então, o tempo, eu falei para porra, o tempo passa e a gente não sente, assim, né? O tempo voou e a gente não percebeu, assim, que parece que foi ontem o negócio, assim, e já são 14 anos dela trabalhando com psicologia, né? Psicologia clínica, atendendo aí pacientes aí dos mais variados problemas, né? Mas antes da gente continuar falando mais alguma coisa, boa noite, Dani, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu também agradeço, né? Quando o Humberto fez contato comigo, eu disse, nossa, fiquei bem surpresa, né? E feliz por poder participar, né? De falar sobre esse tema, né? Até vou expor uma questão, assim, quando eu publiquei, né, sobre a live,
uma pessoa, que eu não saberia dizer para vocês, não é das minhas relações, colocou, até porque suicídio só acontece em setembro, né? Então, tu vê que é uma pessoa que não está contente aí com alguma coisa da sua vida, né? E a gente sabe que suicídio não acontece só em setembro, acontece em qualquer mês, qualquer dia, né? O Setembro Amarelo, ele é alusivo à causa, assim como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Janeiro Branco, né, da saúde mental como um todo. Então, na verdade, assim, é uma tentativa de falar mais, né, de deixar o assunto em destaque, como prevenção, né, de como poder auxiliar as pessoas a não chegarem, né, porque o suicídio é o ato extremo, né. Sim. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Nem sempre se consegue, mas todos que se consegue é uma vitória, né? Então, obrigada pelo convite, né? Realmente são 14 anos dentro da psicologia, trabalhando. É uma coisa que eu sou suspeita, eu digo que eu sou suspeita, porque eu adoro, apaixonada pelo que eu faço, né? Então, eu acho que é a minha contribuição para a humanidade também, né? Poder estar trabalhando com psicologia. Legal. Só antes da gente começar, Maria, a conversar com ela, só quero ler um textinho aqui que eu encontrei agora à tarde, fazendo uma pesquisa na internet. Esse texto aqui é de uma editora Unesp, um texto que eles fizeram para a introdução, para vender os livros, né, sobre a questão do transtornos mentais, Setembro Amarelo, né, assuntos que trabalham nessa área. Então, o texto é bem curtinho. Falar sobre o suicídio ainda é tabu. Os números alarmantes não deveriam silenciar a discussão sobre o assunto, mas, ao contrário, potencializá-la. Segundo os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, os dados de 2016, o Brasil registrou 6,1 casos de suicídios para cada 100 mil habitantes, um aumento de 7% em relação à pesquisa de 2010. Por ano, no mundo todo, são 800 mil pessoas que tiram a própria vida, uma a cada 40 segundos. Então, a gente já está com 7 minutos de live aí, já foram quantas pessoas aí que já, pelo menos 8 pessoas, segundo esses dados, já se mataram, já cometeram suicídio no mundo. E a pandemia da Covid-19 traz ainda mais desafios ao tema. Nunca o brasileiro pesquisou tanto sobre transtornos mentais, causa de fundo de mais de 98% dos suicídios. Essas pesquisas na internet foram os dados do Google, né, que foram publicados pelo jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Daí a importância da campanha Setembro Amarelo, realizada todos os anos, para lembrar à sociedade que é preciso falar sobre suicídio. Verdade, as pessoas não se matam mais em setembro, as mulheres não têm mais câncer de mama em outubro, os homens não têm mais problema de próstata em novembro, né? Mas é importante a gente ter um período do ano para a gente discutir, para a gente trazer esse assunto à tona, porque se tu não tratares isso durante 30 dias no ano, se tu não bater isso, aí tu não vai bater mais no resto do ano, né? Então, eu queria começar conversando contigo essa questão que aqui falou que os transtornos mentais são responsáveis por 98% desses casos, né? Não sei se tu, no teu consultório, já atendeste pessoas com potencial suicida, com problemas que estavam querendo tirar a própria vida. Então, eu queria que tu contasse passasse um pouco da tua experiência em relação a esse quadro. Bom, então, assim, só complementando os teus números, tá? Esses números são os atuais, né? Eu quero dizer, assim, que 67 mil, tá? São menores de 19 anos que cometem suicídio. E mais ainda, desse percentual, né, a gente tem, eu tô colando aqui, porque eu não sei todos os números de cabeça, tá? O suicídio é a terceira causa-morte entre adolescentes, um dado bem importante, né? A primeira causa-morte entre meninas entre 15 e 19 anos, bem feminino, né? E é 1,4% dos adultos do mundo.
que cometem suicídio. Então, assim, ó, se é 1,4% dos adultos, então, assim, nós temos outras faixas etárias cometendo suicídio em larga escala, né? E 9% são menores de 19 anos. Tá? Então, assim, tem gente bem jovem mesmo, cometendo suicídio. Né? E o Rio Grande do Sul tem 9,7% desse número do Brasil é do Rio Grande do Sul. Tá? Então, é a maior taxa do Brasil? Não chega a ser a maior taxa, mas né, até porque assim, se a gente vê em proporção, né, de população, a maior taxa fica mais lá para cima, para São Paulo, porque o índice populacional é maior, né? Mas se a gente for pensar em nível de Brasil, a gente tem quase 10% do Rio Grande do Sul, né? Não é pouco. Né? Mas isso de um modo geral, tanto adolescente quanto adultos, não é só de adolescente. Sim, isso sim, isso é a população geral, tá? Mas se a gente for ver a contrapartida, né, de que 1,4% dos adultos do mundo, isso significa que os índices de pessoas jovens é muito alto, né? Sim, verdade. Chama muito atenção. E é importante a gente pensar, né, esse número no sentido de que são pessoas jovens e são pessoas que têm também muita dificuldade de lidar com a frustração, né? Então, se depara com a frustração e vem o descontentamento, né, com a sua vida, com os seus projetos, né, e que vai possivelmente acarretar sintomas depressivos, né, de ansiedade, ou, dependendo da situação, desencadear outros transtornos mentais, né? Eu não posso dizer que outros transtornos mais graves, porque eu acho que quando a gente fala de doença mental, tudo é delicado, né? Não tem um transtorno maior, menor, pior, né? Existe saúde mental a ser tratada, a ser cuidada, né? Então a gente tem que estar atento, né? Claro que as pessoas, vamos pensar assim, num adicto, né? Que faz lá o seu uso de álcool, drogas, principalmente na adolescência, na infância, a possibilidade de transtornos mentais em outras proporções aumentam, né? Então, isso é muito importante de se falar, né? E também, assim, o que acontece? A saúde mental, ela é intrínseca, ela é essencial para o ser humano. E sem saúde mental, fica muito difícil de comandar a sua própria vida, né? De lidar com as situações. E quando a gente fala em lidar com situações, parece que a gente fala só com situações ruins, situações frustrantes. E, às vezes, as pessoas elas se desorganizam, inclusive com situações que causam excitação, que causam prazer. Elas estão dando super certo na vida e elas não conseguem se organizar com isso, né? E pode também desencadear um problema psíquico. Então, a gente tem que ter cuidado disso. Né? Parece que a saúde mental ela está voltada só para pessoas deprimidas, né? Para pessoas com dificuldade de modo geral. E nem sempre é assim, né? Até a gente tem casos de suicídios de pessoas que são super bem-sucedidas na vida e justamente porque elas não sabem mais onde encontrar prazer, acabam cometendo suicídio. Né? E aí a gente pensa assim, como que o cara lá tinha tudo e conseguia e tal, e fez isso, né? Mas é justamente isso, o cara via que tinha e que não conseguia encontrar o prazer, e vai lá e comete suicídio. Né? Então, assim... Isso aí é uma coisa engraçada, né? Quer dizer, engraçado o modo de falar, né? Porque às vezes a gente acha que é aquela frase que dinheiro não traz felicidade, né? Mas, e aí a gente vê, até não me lembro com quem foi que eu conversei, não sei se foi em família que eu conversei com o Mário, com quem, mas aí tu pega caso desses youtubers famosos aí, né? Um deles, o maior youtuber do Brasil que tem mais seguidores, o Whindersson Nunes, né? O cara, ano passado, ano retrasado, ele estava em depressão, né? Estava tratando de depressão. Pô, mas o cara ganha milhões, tem jatinho particular, mora numa baita de uma casa, tem tudo, tem dinheiro, ele pode gastar 1 milhão hoje, que amanhã entrou 2 na conta dele, e o cara estava em depressão, né?
Então é uma coisa que a gente para pensar e diz, pô, cara, tu tem tudo, né? Tu tem tudo e tu te deprime, né? Então como é que consegue, né? A gente brinca, pô, se tu que tem tudo tá deprimido, imagina eu que não tenho nada, o que me sobra, né? Então é estranho esse fenômeno, né? Esse reverso, assim, né? Parece que é inversamente proporcional. Quanto o cara mais tem, mais infeliz ele é. É que a gente também tem a questão, né? Nós somos biopsicossocial e cultural, né? Então, a gente tem fatores biológicos que podem nos levar a uma questão de saúde mental, né? O próprio psíquico, né? As relações sociais, a questão cultural, tudo vai interferir na nossa saúde, seja ela psíquica ou orgânica, né? Física, tá? Então, o fato dele ter financeiramente dinheiro, né? Uhum. Não significa que emocionalmente ele tem o que ele deseja, ou ele entende que ele não tem aquilo que ele deseja, né? Porque também as coisas acontecem a partir da nossa interpretação, né? Uhum. Um exemplo bem simples é aquela frase que todo mundo diz assim, nem tudo que eu digo o outro entende, né? Então, emocionalmente a gente também tem que entender algumas coisas, né? Quando eu falei antes a questão do imediatismo, né? Principalmente na camada dos adolescentes, é tudo no aqui e agora. Não vamos longe, a gente vem de uma geração que para nós não era tudo aqui e agora, né? A gente não tinha internet, a gente não tinha telefone celular. Então, assim, se a gente queria conversar, ia usar o telefone de casa, o famoso telefone fixo, né? Uhum. E nem sempre a gente conseguia uma linha disponível, né? Então, nós lidávamos muito com frustração. Isso significa que na nossa geração não tinham pessoas depressivas com problemas de saúde mental? Tinham, né? Mas a forma como se via, se dava sinais e se entendia era muito diferente, né? Hoje se tem muito mais acesso à informação, que ao mesmo tempo que facilita, dificulta, porque às vezes muita informação as pessoas não conseguem administrar, né? Verdade. Então as coisas elas estão realmente a proporção que não está se conseguindo entender, né, essa proporção toda, e acaba vindo mais dificuldades de saúde mental, né? Então, por isso que é essa importância de a gente entender que a gente é biopsicossocial, cultural, e nisso entra a questão financeira também, né? Que é importante. E aí, quando a gente fala da questão bio, a gente tem, por exemplo, assim, todo mundo acha que se o cara tá lá bem, isso, aquilo, aquilo outro, ele não vai ter problema de saúde mental. Às vezes, a gente sabe que muitos casos de depressão de mulheres, ela tem, às vezes, ligação com a questão hormonal, né? Principalmente tireoide, um exemplo, né? Então, assim, quando eu recebo pacientes que são mulheres, né, eu sempre pergunto como é que está o acompanhamento da saúde física, né, orgânica dela. Aí às vezes eu tenho casos, eu recebi uma pessoa que ela disse assim, eu tive um CA de tireoide. Poxa, então é uma pessoa que ela retirou, né, então tem toda uma mudança hormonal que ela precisa repor, etc e tal. Então isso também faz interferência. Então a gente tem que estar atento a vários sinais, né? Não é um único sinal, são N sinais sobre o estado da pessoa, né? Então, quando tu disse assim, se eu já tive casos de pacientes com ideação suicida, pensamento suicida, eu te diria assim que todos nós, enquanto seres humanos, em algum momento a gente já teve um pensamento suicida, mas não como pensamento suicida, né? Quem nunca disse que, a minha vida tá um saco, o que eu tô fazendo aqui? Não conheço alguém que não tenha dito isso, né? Só que é diferente de tu estar com outros sinais, né? Outros sintomas, outras características mais depressivas, né? Às vezes uma pessoa numa crise ansiosa também pode ter características até suicidas, sabe? Um ataque cardíaco muito forte, uma sudorese muito forte,
pode fazer com que a pessoa pense, o que eu estou fazendo aqui, né? Essa vida eu não quero para mim. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente está ouvindo e de como a gente está entendendo aquilo ali que está sendo escutado, né? Hoje as pessoas dão muitos sinais pelas redes sociais, né? A questão de status de WhatsApp, postagem de Facebook, de Twitter, de Instagram, né? Elas mostram, né, sinais de desejo, de ideação suicida, né? Então, e tu não vai poder chegar na pessoa e dizer assim, nossa, o que é aquilo lá? O que tu vai fazer? O que tu tá fazendo? Não, tem que ter um pouquinho de jeito, um pouquinho de tato para conseguir chegar nessa pessoa. Claro que para as famílias, para quem não é da área da saúde, principalmente da saúde mental, se torna mais difícil, né, fazer essa conversa. Sabe que esse negócio dos sinais aí dos suicidas, eu estava no primeiro semestre da faculdade, no meu primeiro semestre da faculdade, uma das primeiras coisas que falaram para a gente no curso de jornalismo é que a gente nunca, jamais publicasse uma matéria sobre suicídio, que uma pessoa teria tirado a própria vida, porque aquilo ali serviria de estímulo para um potencial suicida cometer o mesmo ato, né? Porque diz que na época não existia Setembro Amarelo ainda naquela época, né, 90 e poucos, né, de 90 e poucos. E aí, num dos livros que eu li, era um livro bem pequenininho, uma coleção, aqueles livrinhos de bolsa, assim, tinha um capítulo sobre suicídio, eles falando de um... não se me lembro se foi um levantamento, um estudo, mas, assim, quando chegavam nas cenas, né, onde a pessoa tinha praticado suicídio, né, eles percebiam que muitas daquelas pessoas que tinham praticado, que tinham cometido o suicídio, elas teriam demonstrado algum ato de arrependimento durante o suicídio, assim, sabe? Então, por exemplo, pessoas que tomaram altas doses de comprimido encontraram caída próximos ao telefone, como se tivesse tentado ligado para pedir ajuda, para pedir socorro. Os que se enforcaram, a mão estava tipo perto da corda, que assim eu tinha coisa da corda, como se eu tivesse tentado puxar a corda, ou pessoas que se atiraram, a forma como caíram no chão demonstrava que eles teriam tipo, se arrependido da coisa, tentaram mudar de última hora, sabe? Então, eu achei muito interessante isso, porque a gente vê que o suicídio realmente é o ato mais extremo, né, que uns dizem que é um ato de covarde, outros dizem que é um ato de covardia, né? Outros dizem que é coragem, outros dizem que é covardia. Mas tu vê que às vezes a pessoa percebe, né, que aquilo ali não era o melhor, mas já é tarde, né? Sim. O que acontece, né? Minha interpretação como profissional, eu penso muito que assim ele não conseguiu ter força, né? Ele demonstrou uma certa covardia no sentido de enfrentar aquilo que estava doendo, né? Chamada que era dor, mas ao mesmo tempo extremamente corajoso para fazer o ato suicida, né, de realmente tirar a própria vida, né, porque a gente às vezes brincando, né, tipo, aquela coisa assim, vou me jogar, não vou me jogar, tu volta, né, então tu tem que ter muita coragem para realmente ir lá te jogar, né, e a gente também observa, assim, dentro da psico, a gente fala, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Se tu for ver, algumas profissões, ela tem uma pulsão de morte muito grande, porque ela é uma profissão de risco, né? Se a gente for ver lá, o policial, o próprio bombeiro, né? Vamos pegar esses dois. Ele tem um risco eminente de morte na execução da sua tarefa, né? Então, é um ato muito corajoso tu entrar lá no meio de um prédio em chamas com o instinto de salvar alguém, né? E nem por isso ele é suicida, né? Mas ele tá ali lidando com a situação de morte. Ele pode também morrer, né? Então, são coisas que a gente também precisa refletir até que ponto tem positivo e negativo aí no polo, né? Porque se esse sujeito não fizer esse trabalho, a gente não vai ter alguém que nos salve numa situação de incêndio, vamos pensar, né? E a gente tem que ver, assim, que um dado que a gente tem
que hoje eu até não sei mais se é esse, tá? Que a gente calcula que 25% da população geral apresente algum transtorno mental, alguma, né, questão psíquica. Né? Então, se a gente for ver assim, poxa, 25% é um número significativo, né? E não só uma patologia que possa levar o sujeito ao suicídio, mas leva ao sofrimento psíquico. Eu acho que isso a gente tem que ter muito claro, né? Que o suicídio é a tentativa de findar o sofrimento psíquico, né? Mas quantas pessoas ficam aí por anos em sofrimento psíquico? Isso eu acho que é uma questão importante que a gente precisa pensar, né? Enfim, a gente fala aqui sobre suicídio, né, que está mais voltado a pessoas mais depressivas, né, e uma coisa, assim, que também acho importante a gente falar, é que às vezes as pessoas trazem um mito, né, que alguém que tenha uma doença psíquica é agressivo, né, e isso é um super mito, tá? Pelo contrário, pessoas que têm doenças mentais mais graves, elas estão muito mais suscetíveis a serem agredidas do que agredirem, né? Então, o quanto nós, enquanto pessoas, né, principalmente pessoas mais leigas, vivem com essa fantasia, né, se distanciam muitas vezes de pessoas com alguma doença mental, com medo de agressão, né? E que isso não é uma verdade. E muitas vezes deixam de ajudar alguém que está em sofrimento por medo, por preconceito, né? Porque acho que a gente não pode também não falar do preconceito, que é gigante, né? Tanto é que há quanto tempo as pessoas ficaram institucionalizadas e que elas não eram agressivas, elas não iam transmitir a sua doença, né? E por entanto estavam lá fechados nos famosos leprosários da história, né? Então eu acho que não é só falar em suicídio, eu acho que a gente precisa falar de todo o entorno da doença mental que acarreta, né, na vida, seja em quem tem a doença, seja em quem está no entorno de quem tem. Né? Isso eu acho que é importante, assim. E é como a gente estava dizendo, assim, o suicídio, a gente entende como a expressão final de um processo de crise. A pessoa está ali numa crise de sofrimento e ali é para ser o final, né? Então, tanto é que tem uma frase muito famosa que fala, não sei exatamente, mas é algo no sentido de que o suicídio não é se livrar da vida, mas sim se livrar da dor, né? Uma tentativa de sair da dor. Só que a partir da morte, enfim, dependendo da interpretação religiosa, é um fim, né? Então ele pode ter saído da dor nesse plano, nesse momento, né? Então são questões bem importantes, né? E pensando assim em sinais mesmo, né? Em características de ato suicida, né? A gente pode pensar assim que às vezes as pessoas que estão em sofrimento elas acabam tendo comportamentos mais agressivos, né? Uma conduta de uma manifestação verbal, principalmente, muita briga, muita discussão, muita discordância, né? Acho que antes de continuar, acho que é muito importante frisar que não existe uma receita, tá? Não é assim, ó, o indivíduo com pensamento suicida, com ideação suicida, vai fazer A, B, C, D. Não, né? São características gerais, assim, são sinais, né, que aparecem. Então, esse de ter um comportamento mais agressivo, principalmente verbalmente, não fisicamente, é um deles, né? Pode ser um sinal. Pessoas que falam muito preocupação com a própria morte, né? Ou a falta de esperança, no sentido de que a minha vida não serve para nada, o meu futuro vai ser uma porcaria, eu não vou conseguir ser o engenheiro que eu quero, ou o empresário que eu sonhei, eu não vou conseguir casar com a fulaninha que eu desejei, né?
no sentido assim de que a vida daquela pessoa não vai dar certo, não vai ser funcional a partir do que ela desejou, do que ela pensou, né? Então falam muito na questão da culpa. Eu sou culpado porque não aconteceu, eu sou culpado porque eu não consegui, né? São características de desesperança, né? Que ele não tem esperança de que ele possa dar certo, tá? Então esse sujeito ele pode dizer assim, eu vou sumir, eu vou desaparecer, eu vou te deixar em paz, a tua vida vai ser melhor sem a minha presença, né? Eu sou um inútil, é inútil tu fazer qualquer coisa para me ajudar porque não vai dar certo, né? Já vem pré-definido no pensamento que não vai funcionar, que vai ser disfuncional, né? Aparece às vezes, em muitos casos, o isolamento, né? Isso não é, insisto, não é receita, porque às vezes nós temos pessoas que estão rindo e brincando num dia e no outro dia vão lá e cometem suicídio, tá? Um exemplo, tem uma situação de um senhor, fez os seus 90 anos, a toda a família, super amado pelos netos, bisnetos, lá, acho que tataranetos, teve uma super festa de 90 anos, poucos dias, uma semana depois dos 90 anos, uma pessoa que era super festeira, ia pro baile dançar com as vovozinhas, né? Foi lá e cometeu suicídio. E aí tu diz assim, como? Né? Então, por isso que eu digo, não tem receita, não tem como a gente ter certeza. Eu não sei se vocês estavam se vocês já estavam no CLJ naquela época, acho que o Mário não sei se ainda estava, não sei se já tinha entrado, mas a gente teve uma menina no CLJ da Cristo Redentor, ela cometeu suicídio no dia do curso. Ela foi selecionada para o curso, e aí os cursos, a saída era sexta-feira de manhã, né? A gente já quem é do CLJ e está assistindo deve se lembrar dessa história aí. E ela foi comunicada que ela ia fazer o curso e tal, aí durante a semana ela teria dito para a madrinha dela que ela não sabia se ela ia fazer o curso, porque ela tinha uma decisão muito importante para tomar, não sabia se podia ir para o curso. E aí, olha, a Sandra está dizendo que foi no curso de vocês isso daí. E ela Qual, na o meu ou do Mário? A gente fez junto, não, né, no Mário? teu curso. No meu? Não. Tá Não sem escuto. áudio, Mário. Tá sem áudio. E aí... Tu é o 215.1, O meu é Dani? 215. Foi 215 o curso de vocês? Fizemos não, juntos. então, Eu e a Dani depois, fizemos juntos. Não, foi depois do 215. Foi lá pelo 220 e poucos. E aí ela na quinta-feira, ela trabalhava como doméstica na casa de uma família aqui no Jardim Lindóia. Até a mulher que ela trabalhava, a patroa dela trabalhava no Doroteia, né, no Parque Santo Doroteia, pertinho de casa. E aí ela pegou a arma do patrão dela, deu um tiro na cabeça, na casa da patroa dela, né, ela dormia ali no emprego, se matou na quinta-feira anterior ao curso. E aí, a Alessandra está dizendo que foi no 215, eu achava que tinha sido depois. E aí, tu não dizia que ela tinha... verdade, foi no 215, que tinha outra menina que era amiga dela também, verdade. E aí tu não dizia que a guria ia se matar, que ela tinha transtorno, que ela ia, sabe? Ela era meio tímida, assim, meio retraída, mas porque ela tinha aquela questão de autoestima, porque ela era empregada doméstica, de uma família muito pobre, não sei o quê, entendeu? Aquilo ali, e no meio do CLJ, onde tinha uns ali que eram melhor de vida, outros, né? Eu lembro, Humberto, eu lembro, não lembrei o nome dela, mas eu não vou falar. Caso. E aí ela se matou na quinta-feira anterior ao curso. Na sexta-feira de manhã, a gente saindo daqui da frente da igreja, aqui da frente do Cristo Redentor, aí a madrinha dela falou para nós, fulana se matou, deu um tiro na cabeça. E ela era da nossa paróquia, né? Era. Tá, Depois, Dani. Eu não lembro. Porque tu vai te lembrar. Eu tenho problema de memória. Tu vai te lembrar. Não, mas era uma... Se falar, tu vai te lembrar. Tu vai puxar na memória, porque era uma pessoa bem... Se destacava no meio ali, se destacava no nosso meio. Tinha características... Até pela idade se destacava no nosso meio. Ela não era muito mais velha. Ela regulava conosco de idade, assim. Ela não era muito mais velha. Tá, mas se o Humberto permitir eu agora fazer uma pergunta para a Dani, posso, Humberto? Não. Tu me permite?
Tá, mesmo tu não permitindo, eu vou atropelar. Dani, tu falou sobre a questão da capacidade de frustração, né? Sobre essa questão aí. Também tu falou sobre imediatismo, né? Que eles estão quase interrelacionados. Mas também falou num outro fator, que é a questão da subjetividade, ou seja, aquilo que nos constitui enquanto sujeito e tal. E sendo que a partir dali a gente, né, tem aquele olhar social, como leigo, né, para digamos, o evento suicídio, né. Eu queria te perguntar uma coisa. O Zygmunt Bauman, né, que escreveu Vida Líquida, ele fala sobre essa questão aí até o título da vida é Vida Líquida, porque ele quis fazer uma analogia que a água ela se modifica muito rapidamente e tal, e como hoje as nossas relações também elas se modificam muito rapidamente, e de certa forma, agora vem a pergunta, com base em tudo isso que eu falei, tu não acha que as relações humanas hoje elas estão muito superficiais? Sem dúvida, né? Tanto é que assim, né? Tu vai falar às vezes com adulto, eu não vou pegar só os adolescentes ou até menores, né, que adolescentes que têm acesso, principalmente na internet. Se tu vai olhar a rede social de um adolescente que é próximo a ti e tu perguntar quem são aquelas pessoas que estão ali, eu te garanto que mais de 70% ele nunca viu na vida, ele nunca teve um contato real, né, pessoal com a pessoa. Ele vai te dizer que é o amigo da amiga, né, amigo do vizinho, da vizinha, da amiga, sabe? Então, assim, são pessoas que eles não têm a origem, né? Eu não estou dizendo que com isso as relações só se estabelecem se souber a origem, não é isso, né? Mas é essa superficialidade, tá? A volatilidade que eles dizem, ao mesmo tempo que eles dizem eu te quero, eu te amo, mas daqui 5 minutos eu te odeio, eu não te quero, né? Então, vamos dizer assim, esse espiral muito rápido, né? E que não se agarra, né? Então, isso, tanto é que a própria questão do livro, né, Vidas Líquidas, a questão da transformação, nós somos uma metamorfose, né? Tanto é que eu acho a simbologia da própria transformação da borboleta magnífica, né? Eu digo que para mim foi um prazer, que o meu convite de formatura era, né, a metamorfose da borboleta, que está implicado com o processo terapêutico, né? Que quando o sujeito vai e busca a terapia, ele está buscando isso, né? Ele está buscando essa transformação, ele está querendo sair, o que os famosos coachings falam, sair do ponto A para o ponto B, né? É um processo, eu brinco, eu não sou coaching, tá? Não me xingue. Mas é isso, né? É a mudança, mas é a mudança para algo prazeroso, algo que me faça bem, que me faça sentir alívio, né? Então, enfim, como psicóloga, como, né, profissional da saúde, trabalho com atendimento clínico, eu preciso trazer isso para mim, porque é o meu trabalho, é o meu dia a dia, né? Fazer com que a pessoa reflita sobre o que ela está passando, o que ela está pensando, o que ela está vivendo, e consiga buscar caminhos alternativos para fazer essa transformação, né? Para a vida ser líquida, mas positivamente, né? Porque hoje a gente vê muitas vidas líquidas, mas para um aspecto negativo. Acho que isso é importante. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, assim, ou esclarecesse, digamos, né, mais para as pessoas, como a pessoa que adota essa conduta, no nosso olhar social, né, de acabar com a sua vida, do suicídio e tal, como para ela, o olhar dela, quando ela olha para essa possibilidade, como tu falou antes, eu queria que tu esclarecesse mais, assim, para ficar mais claro, assim, para as pessoas. O olhar dessa pessoa, ela tem consciência plena, esclarecida, que ela vai para a morte, que ela vai acabar com a vida dela, ou ela está na busca apenas de acabar com essa dor, com essa angústia, com essa frustração, com isso que, de certa forma, ela se sente presa e de repente, ela
sei lá, cria alguma questão lúdica na cabeça dela que ela dando fim naquela dor, daquela forma, depois vai ser diferente ou vai ser melhor, enfim, né? Eu queria que tu falasse um pouco isso, né? Então, Mário, eu acho que a gente não pode deixar de fora também a questão da crença, né? Porque, como eu disse, para alguns esse vai ser o fim, para outros não, né? Esse vai ser o meio, vamos dizer, né? Para uma outra esfera, vamos chamar assim. E quanto à questão da consciência, vai depender também em qual é o nível de sofrimento dessa pessoa psíquico, né? Porque para uns, o Humberto até falou, a pessoa caiu perto do telefone, né? Então, ela pensou, ela agiu dessa maneira, mas ela, vou usar essa palavra, como se houvesse um arrependimento, viesse um pensamento de pulsão de vida, onde ela pensou que ela poderia recuperar, né, a vida dela e até as funções dela no sentido enquanto sujeito na vida profissional, pessoal e assim por diante, tá? Assim como aquelas que realmente buscam, se a gente for ver ali como o Humberto falou, né, desse exemplo, o suicídio ou a tentativa de suicídio a partir de arma de fogo, a reversibilidade dele é muito improvável, né? Tanto é que, para esclarecer assim um pouco, as mulheres que cometem, a grande maioria das mulheres que cometem suicídio é por enforcamento. Tá? Já os homens, a sua grande maioria é por arma de fogo, né? Por quê? Porque os homens, via de regra, na sua estrutura, eles são mais agressivos, eles têm mais vamos dizer assim, esse pensamento destrutivo, né? Então, a probabilidade de tu reverter uma tentativa de suicídio por arma de fogo, ela é praticamente zero, né? Não vou dizer zero, mas praticamente zero. E por enforcamento, né, se a gente, enfim, chega alguém a tempo, consegue segurar ou cortar a corda ou fazer algum movimento, existe a possibilidade, assim como com a ingesta de medicação, né? Só que, enfim, existem medicações que a possibilidade de reverter também são quase zero, né? Só que aí, para isso, a gente tem uma arma muito negativa que é a internet. Então, hoje as pessoas têm muito acesso a essa informação. Então, a gente sabe que tem algumas medicações que mesmo fazendo a lavagem estomacal, fazendo todos os trâmites que tem, a possibilidade de reversão chega na casa dos praticamente zero, né? Então, por isso que eu digo que a questão do sujeito estar consciente ou não estar consciente vai definir muito pelo nível de sofrimento psíquico, Mário, sabe? É difícil mensurar quem estava e quem não estava consciente, né? Claro que se é um sujeito que vem em acompanhamento, né? Eu sei de casos de pessoas que estavam em acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, fazendo uso de medicações e muda a medicação e troca a medicação e troca a medicação e que acabam cometendo suicídio, infelizmente, né? Então, é uma linha muito tênue entre a consciência e a inconsciência do ato, né? Eu acho, assim, que a gente não consegue mensurar. Não sei se te esclarece, te deixa com mais dúvidas, mas realmente, assim, quando a gente fala em saúde mental, é algo muito difícil se o sujeito estivesse bem, se ele estivesse saudável, né, se ele estivesse se sentido, vou usar essa palavra assim, acolhido com ele mesmo, ele não pensaria, né, na tentativa de suicídio, no suicídio em si. Então, por isso que o sofrimento ele é tamanho que, às vezes, eles não pensam se realmente aquilo era o que eles queriam ou não. Uhum. Uma questão, vamos voltar um pouquinho no começo ali, dos dados que tu trouxeste logo no começo, que eu acho que é o mais, que é uma coisa bastante preocupante, que tu falaste do percentual de jovens, né, de menores de 19 anos que comete, que é muito alto.
né? Essas mortes, se tem uma ideia desse percentual desses jovens, quantos dessas mortes quantos desses suicídios foram praticados em razão de bullying, que foram vítimas de bullying? Porque hoje a gente vê que o bullying é uma coisa que se tornou rotina, né? Uma coisa quer dizer, hoje não, o bullying sempre existiu. Só não Né? tinha o nome. Só não tinha o nome, né? Que a gente, quando usava óculos, era chamado de quatro olhos, tu era o magro, tu era o gordo, tu era o seco, tu era o tripa, tu era um monte de coisa, né? E ninguém nunca, naquela época, tirou a vida, pelo menos nunca conheci ninguém jovem, fiquei sabendo de alguém jovem, que tenha se matado, porque naquela época era ofendido desse jeito. E hoje o que a gente vê esses ataques, né? O jovem com pouca estrutura emocional para suportar isso, né? E ele acaba daí chegando nesse extremo de tirar a própria vida. Aí eu questiono o seguinte: tem-se um percentual de quantos desses jovens que cometeram o suicídio eram vítimas de bullying, ou daqui a pouco de abuso familiar, ou tinham algum tipo de doença, né? Tem-se hoje, existe algum estudo que mostra por que hoje o jovem tem menos, agora me fugiu a palavra, assim, mas ele tem menos tolerância emocional, ele é mais frágil emocionalmente. Tem uma ideia de por que esse jovem hoje ele é mais frágil emocionalmente, que não suporta o bullying, que acaba não aguentando o bullying? E uma outra pergunta aí para encaixar nisso tudo, a questão da família, né? A família não percebe que esse adolescente está em crise, que esse adolescente, porque acredito que muitos devem mudar o comportamento, devem ficar mais agressivo, ou devem ficar mais retraído, mais escondido, né? Mais introspectivos, né? A família não percebe isso, a família não tem uma visão. O que está acontecendo? Bom, então vamos responder uma coisinha de cada vez. Para a gente pensar sobre a questão de números, tá? Existe uma portaria, deixa eu só pegar a data dela aqui para não mentir para vocês, tá? Que foi feita em 2014, tá? É uma lei é uma lista de notificação compulsória de tentativa de suicídio, tá? O que acontece, gente? Esses números que a gente fala não são números 100% reais, tá? Por quê? Porque muitas vezes uma tentativa de suicídio, vou dizer assim, mal sucedida, que ela não chegou a um suicídio, ela não é notificada como tentativa de suicídio, tá? E dependendo de como foi o ato suicida, aquele que foi bem sucedido, ele também não é notificado como suicídio, tá? Então, só aí a gente já tem uma margem de erro bem grande, tá? Vamos pensar assim, uma situação, uma pessoa que estava lá no seu apartamento no 10º andar que caiu, tá? Dependendo de como ele for interpretado, ele não vai ser notificado como tentativa de suicídio, tá? Só que se a gente for pensar, poxa, uma pessoa que está lá no 10º andar, ela vai ter cuidado para chegar próximo de uma janela, né? Então, assim, é muito raro ser um acidente, né? Então, para a gente ter isso como um suicídio, tá? Porque uma pessoa do 10º andar dificilmente vai sobreviver. Vai ter que se fazer uma investigação de vida pregressa, tá? Como é que eram os comportamentos dessa pessoa, como é que ela vivia, o que ela fazia nos últimos tempos, como é que era o pensamento dela e tal. Ai, Daniela, isso acontece? Vou te dizer que dificilmente, tá? Porque a gente não tem estrutura de profissionais para isso, tá? Então, os nossos números reais, eles são maiores, tá? Se a gente falou ali em 9,7% no Rio Grande do Sul,
possivelmente a gente tem aí uns 12 por baixo, tá? Então, isso é uma questão, né? A subnotificação, tá? Quando tu falou da questão do bullying, né, que antigamente, pelo menos, tu não ouviu falar que as pessoas cometiam suicídio, eu acho que por mais de um motivo. Que não se falava nem um terço do que se fala hoje sobre suicídio, né? Era tudo muito escondido. Se a gente for fazer um comparativo, uma gravidez na adolescência, antigamente, a menina literalmente paria e se sumia com a criança, né? Então, não se falava sobre isso. Era muito velado, sabe? Aquela coisa assim, segredo de família, né? Então, esse é um fator. O outro fator é que pessoas que sofreram bullying naquela época, uma grande maioria traz questões dessa época, tá? Principalmente sobre o seu potencial enquanto sujeito, de se ele dá certo, se ele não dá certo, ele tem uma perda de autoestima, de autoconfiança muito grande, tá? Então, às vezes, a gente vai entender que o sofrimento daquela pessoa não é de hoje, ele vem lá de trás, né? Então, isso traz repercussão, traz sofrimento psíquico, né? Deixa a marca, tá? Sobre a questão dos adolescentes de hoje e das famílias, a questão do imediatismo, a questão dessa mudança tecnológica muito rápida, eles querem sempre ter o que é o melhor, a tecnologia de ponta, é o tênis tal, é a roupa tal. Né? Quando a gente falou ali antes, que tinham algumas pessoas do CLJ que tinham um pouco mais condições, outras tinham menos, isso continua acontecendo e vai continuar por séculos e séculos, né? Os que têm mais, os que têm menos. E então, assim, o nosso tempo de adolescente, a nossa propaganda na TV, ela era muito menor do que hoje, né? Hoje a gente tem propaganda em tudo que é meio, né? É no Instagram, é no Twitter, é no Face, é na TV fechada. Então é tudo assim, compre a marca tal, tenha a coisa tal. E aí, quando eu não tenho, eu não sou ninguém. Eu deixo de ser alguém, né? Eu deixo de ser importante porque eu não possuo aquilo, né? Hoje a gente tem isso muito marcado em relação a aparelhos telefônicos, né? Se eu tiver o aparelho de ponta, eu sou o cara, tá? E aí tu fala da família. A família, por sua vez, não sei vocês, mas eu não fui para a escola infantil. Quem ficava comigo era minhas avós, meus pais estavam presentes e tal. E aí vem uma geração que vai para a escola infantil, né? E uma geração que fica na escola infantil das 7 às 7, né? É muito tempo, tá? E aí o que acontece? Quando o pai, a mãe, a tia, a avó, sei lá, quem chega para buscar às 7 essa criança na escola, tá tão exausto quanto a criança, né? Só que essa criança, ela ainda tem mais energia que esse adulto e ela quer atenção. E aí a mãe, sei lá quem, tem que lavar roupa, tem que fazer comida, tem que, às vezes, fazer o tema, né? Tem um marido, às vezes, tem uma sogra idosa, tem uma mãe idosa, tem, sabe? Como é que eu vou pagar as contas do mês? E, enfim, N problemas, vamos dizer assim, né? E aí, o que essa família faz? Essa família busca uma forma de aquietar esse sujeitinho, né, pequenininho ou adolescente, entreter ele de alguma forma e não dar atenção. E aí, essa pessoa, dependendo do aparato psíquico dela, de novo, né, sempre a questão psíquica, ela vai se depreciar. Qual é a importância, qual é o espaço que ela tem dentro dessa casa, né? Então, o sofrimento vem de novo, tá? Então, isso é uma questão muito importante, tá? Quando a gente falou que no Face é o amigo do amigo, a grande maioria dos pais não sabe daqueles que está ali no Face do filho, tá? Então, o que acontece? Essa família, entre aspas, deixou de ser família, né? Deixou de ter a relação familiar, e esse sujeito está aí,
crescendo, absorvendo aquilo que apareceu pelo caminho, aquilo que ele considerou importante, aquilo que ele achou em outro herói, que não foi o pai, que não foi a mãe, e assim vai, né? Então, e por outro lado, a família acha, eu dei o tênis, eu dei a chuteira, eu dei o clube, eu dei o telefone, tá tudo certo, né? E muitas vezes o que o sujeitinho quer ali é um pouco de atenção, né? Vira e mexe, rola pelas redes sociais aquela historinha lá que a filha pergunta pro pai quanto que ele ganha, né? E aí ele diz, ganho X. Aí ela diz assim, você pode me emprestar tanto? Daí ele pergunta por quê? Porque eu tenho tanto, com mais tanto eu vou completar o que tu ganha em 1 hora, né? E aí, tipo, poxa, eu tenho que pagar para ter essa atenção, né? Enfim, se é uma história real, se é uma história criada por alguém, não sei, mas hoje ela é verídica, gente. Quem duvida, né? Quem duvida. Né? Então, é isso. Antes, a grande maioria, os pais levavam na festa, levavam aqui, levavam ali. Hoje tem Uber. Pega o Uber, vai de Uber. Eu não sou contra o Uber, né? Mas eu sou contra a falta da relação. Tá sem som, Mário. Mário, liga o volume. A gente não sabe fazer leitura labial. Perdão. Perdão. Dani, nessa sequência aí que tu tá falando, tu não acha que está havendo uma terceirização da educação primária deveria se dar por parte da família para as escolinhas, para o médico, para o terapeuta, enfim, para a escola, enfim, quando na verdade seria de repente o simples fato de exercer a função de pai e mãe, né, ou de cuidado, enfim. Né, eu falo função de pai e mãe. Sim. Que pode ser desempenhada por qualquer pessoa, né? Eu só nomeei, tá? Mas essa função de exercício do poder familiar, né? De cuidado, né? De proteção, tu não acha que, de certa forma, as pessoas elas vêm terceirizando esse tipo, não está havendo devido investimento socioafetivo nas crianças e isso pode ter consequências? Eu acho isso faz muito tempo, Mário. Há muito tempo mesmo, tá? Antes de fazer a faculdade de psicologia, eu até comentei com o Humberto, eu terminei o ensino médio e eu fiz 1 ano e meio de magistério especial, que hoje é o famoso pós-médio, né? Então, eu trabalhei dentro de escola privada, eu dei estágio em escola pública, assim que eu terminei a faculdade, eu trabalhava com assessoria de escola infantil, porque eu já tinha essa experiência, né, essa bagagem, e é o que eu mais vejo, né? Eu via e continuo vendo, né? Eu vou te dizer assim, eu não posso dizer que são todos, né? Tem muitos pais que se preocupam, né, em cumprir com o seu trabalho, cumprir financeiramente e afetivamente, tá? Eu não posso botar todo mundo no mesmo cesto, mas eu posso dizer que a grande maioria, sim, né? Então, o que acontece? Se eu chego cansada em casa e o tablet com joguinho, com a Peppa Pig, com, sei lá, o personagem que a criança quiser, tá? Com a Patrulha Canina, né? Personagens mais de crianças menores. Cumpre o meu papel, que eu consigo lá fazer as outras coisas, ou eu consigo 5 minutos de silêncio, tentar ser zen por 5 minutos, né? Acontece direto, né? E a criança, de modo geral, e o adolescente, não, o adulto também, nós somos muito insistentes, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente insiste veemente naquilo que a gente quer. E aí, aquela família, para não ficar aquela criança, eu quero, ou senão ela vai demandar outras coisas, então essa família acaba cedendo, né? Então essa ausência familiar é muito grande. E a grande resposta das famílias é, porque eu tenho que prover. Ok, eu não discordo, a gente precisa prover de alguma forma, né? E também tem uma questão assim, o sujeito, enquanto adulto, enquanto homem, enquanto mulher, muitas vezes ele tem necessidade de ter o papel
materno ou papel paterno, mas não significa que ele exerce esse papel, tá? Ah, eu sou mãe, esse aqui é meu filho, né? Tá, mas qual é a qualidade que tá por trás disso? Então, também tem que ter cuidado. Existe, historicamente, uma crítica, né, que as mulheres nasceram e cresceram para reproduzir, né? E isso, a gente já saiu desse século, né? Vamos combinar. Então, se a mulher, principalmente, ela precisa ter esse direito de não ser mãe, né? Porque a gente tem muitas mães que foram mães e estão lá num sofrimento psíquico porque foram mães. E aí? Né? Parece que teve uma época que era moda ter filho, né? É moda. Muito, muito. E por isso que eu te digo, quando eu falei lá naquele momento do processo terapêutico, né? Esses dias eu li uma reportagem sobre uma advogada, inclusive, né? Que ela decidiu que ela não queria ser mãe, né? Até que ela foi e conseguiu fazer uma retirada, né? Do útero, né? Dos ovários. Porque ela estava sempre naquela tensão, né, de que ela tinha que usar preservativo, de que ela tinha que tomar anticoncepcional, e que não era um desejo da vida dela, né, e ela disse, olha, depois de muita terapia, eu consegui fazer isso, né, então, quando eu falo na questão da terapia, tem muito a ver com isso, sabe, é de refletir sobre aquilo que te dói, aquilo que te machuca, e poder te posicionar, né, poder tomar as tuas decisões sem sofrer. Porque se toma uma decisão e tu tá sofrendo com aquela decisão, ela não é positiva, né? É só por dizer, eu escolhi isso. Não, a gente precisa escolher com uma certa consciência, né? Então, isso, essa terceirização aí da família, e muitas vezes, assim, principalmente quando eu trabalhei dentro de escola, que tu chama a família, tu sinaliza, olha, o fulaninho isso, fulaninho aquilo, outro. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E o sujeitinho tá lá crescendo, todo desorganizado e em sofrimento, né? Então, assim, o sofrimento, por isso que eu digo que muitas vezes não é aqui agora, ele veio na tua história, né? Eu queria, a gente já está com 1 hora e 2 minutos de live, e eu queria voltar para tocar num ponto que eu acho importante, que a gente não falou ainda, que está até naquele texto ali que eu li da editora, com relação à pandemia, o impacto mental que a pandemia está causando nas pessoas, né, o medo que estão tendo na crise econômica de uns anos atrás. Eu conversei com a psicóloga me disse que estava aumentando muito. Humberto, eu não estou conseguindo entender tua pergunta, tá cortando. Se tu Tá puder cortando? repetir. Tá. Não, eu estava falando que o pessoal está dizendo que durante a pandemia, né, que essa pandemia vai aumentar, estão com medo que aumentem muito, né, o número de suicídios, pessoas que tiram a vida, seja porque perderam o emprego, seja porque entraram em pânico, né, e não tiveram estrutura emocional para isso aí, para suportar. Uns tempos atrás, eu conversei com uma psicóloga, ela disse que naquela crise econômica que começou lá alguns anos atrás, quando começou a ter muita demissão, muita gente perdendo emprego, ela começou a atender muita gente, porque as pessoas estavam surtando, porque não tinham dinheiro mais para pagar a conta, agora a coisa deve estar pior ainda, né? Então, uma coisa que eu queria que tu abordasse um pouco, essa questão da depressão, né? Que ele falou que 98% da coisa, a depressão está envolvida, né? E uma coisa interessante que tu disseste, que a depressão nem sempre... É importante para a gente explicar para a pessoa, que eu gostaria que tu explicasse para as pessoas, porque as pessoas costumam confundir depressão com tristeza, né? E muitas pessoas acham que a pessoa deprimida é aquela pessoa que vai ficar jogada num canto dentro de casa, não vai se mexer para nada, não vai fazer nada. Alguns são assim, mas outros estão em depressão, mas estão levando uma vida normal, até que mostram, o cara estava deprimido, o cara estava em depressão, sorrindo, e no outro dia se matou, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa coisa da depressão. Como é que a gente consegue identificar, se tem como a gente identificar uma pessoa que esteja em depressão,
né? Se tem como a gente reconhecer um depressivo se ele demonstra algum sinal, né? Como é que a gente pode diferenciar essa depressão da tristeza, até a própria pessoa que está sofrendo isso, para ela entender que aquilo que ela está sofrendo não é depressão, é uma tristeza, que daqui a pouco é uma coisa mais momentânea, eu não sei se existe diferença também, realmente, em relação a isso, sou leigo no assunto, né? Se tem como a gente identificar, se tem como é que as pessoas podem ajudar identificando uma pessoa que esteja nesse quadro? Bom, o que eu vou dizer assim? Essa questão da pandemia, com certeza, ela mexeu com a saúde mental de todo mundo, né? Independente de tu ter já, né, algo de doença mental ou te desorganizou emocionalmente ou psiquicamente, né? Porque, querendo ou não, assim, nós viramos, o nosso comportamento é um comportamento de um prisioneiro que é livre, né? A gente está preso, de certa forma, como um modo de prevenção, né? Mas somos pessoas livres, que poderíamos ir e vir, porque temos essa liberdade, né? A gente não está em privação de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, se está, né? Então, é uma coisa bem contraditória. A questão de muitas pessoas perderem o emprego ou diminuir a renda, diminuir carga horária, diminuir demanda de trabalho, claro que mexe emocionalmente, preocupa qualquer um, né? Acho que preocupa a mim, a vocês também, né? Porque a gente está num momento de incerteza, ninguém sabe se dá um passo para frente ou dois para trás, né? Então isso interfere muito. Uma coisa que a gente tem que ter claro também é que é um exemplo bem bobo que eu uso, que nem toda mulher que sente enjoo, ela tá grávida, né? Então, isso também exemplifica a doença mental. Quando a gente fala na patologia em si, uma pessoa que é depressiva, ela tem o diagnóstico de depressivo, ela precisa fechar um número X de características, né? Para se dizer que ela é depressiva ou esquizofrênica, vamos pensar, né? Ela tem que ter N características, N comportamentos para se fechar aquele diagnóstico, tá? A gente tem que ter cuidado também, porque uma pessoa, vamos pensar assim, que perdeu o emprego, né? É um emprego que ela gostava, que ela tinha uma boa remuneração e ela perdeu. Óbvio que ela vai ficar entristecida, ela vai ficar com o humor deprimido, né? Ela vai se sentir incapacitada, porque foi ela demitida e não foi o outro, né? E a gente precisa observar o tempo, de que forma a pessoa lida com aquela situação no decorrer do tempo, né? Isso a gente tem com o luto também. A pessoa, ela não é considerada em luto patológico se ela sofrer de um luto até 1 ano. A partir de 1 ano, se ela ficar vivendo aquele luto, se pensa no luto patológico. Então, e quando a gente falou lá no início, eu disse assim, não tem receita, é porque realmente não tem receita. Então, é um trabalho de observação clínica, né? De comportamentos e de sintomas daquela pessoa para a gente poder dizer que ela tem esse diagnóstico ou não, né? Enfim, eu tenho pessoas que eu atendo e que, em relação à pandemia, né, sim, tiveram crise de ansiedade, né, precisaram passar a tomar medicação para ansiedade, pessoas que tinham até idosos, né, que tinham uma rotina, iam para academia. Travou. Momento de suspense. Visitava as amigas e Tá etc e travando, tal. Dani. Deu uma travadinha. Voltei? Travou. Agora voltou. Voltei? Voltou. Desculpa, caí. Voltou pro corpo, Dani. Voltou pro corpo. Tecnologia, né? E então, assim, essas pessoas tinham uma rotina e perderam essa rotina, né? Então, à medida que elas perderam essa rotina, elas ficaram mais entristecidas, mais deprimidas, sim, né? Mas não necessariamente que elas estão depressivas, né? Então, a gente precisa observar um tempo desse comportamento para dizer, de fato, que fecha um diagnóstico. Travou de novo.
para depressão, um psiquiatra para estabelecer a terapêutica medicamentosa, né? Eu, enquanto psicóloga, eu conheço medicação, eu sei o que é um antidepressivo, o que é um ansiolítico, o que é, enfim, outras medicações, mas eu não tenho essa autorização de prescrever, né? Eu não tenho CRM, eu não sou médica. Poxa, logo no finalzinho foi travar a nossa live. Acontece, são questões técnicas, né? Mas eu acho importante tu, enquanto tá trancando, tu informar o que... Oi? Agora tu também travou. Destravou. Todo mundo travando hoje. Médica, então eu não posso prescrever. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Voltamos? Tá dando, a gente tá tendo... Deu, agora sim. Deu? Voltamos. Então, o que eu estava dizendo, então, assim, quem vai fazer essa prescrição, né, vai ser um médico, e vai ser muito através da observação clínica, né, se essa pessoa, ela vem sistematicamente. Vocês me ouvem? Eu tô aqui. Sim, nós estamos vendo. Só não estão vendo, mas acho que... Não, a gente está vendo também, só que dá um pause de vez em quando. Vendo, sim. E essas questões, assim, né, a gente, como eu falei para vocês, assim, a questão do isolamento, às vezes as pessoas se isolam, mas nem toda pessoa depressiva, ela se isola, né, tanto é que eu dei o exemplo para vocês desse senhor de 90 anos, que estava lá com suicídio, né, ele comete suicídio por enforcamento, então, assim, é muito tênue ter essa certeza, né, se essa pessoa realmente vai cometer suicídio ou não, tá? Mas, assim, a gente tem que ver que a população que trabalha na zona fumageira, né, que tem a questão do agrotóxico, tem um índice de suicídio alto, tá? E tá ligado com a questão do agrotóxico, né? Então, o agrotóxico, ele faz uma reação química, né, no cérebro, fisicamente, e aí essas pessoas acabam, uma grande quantidade de pessoas cometendo suicídio. Interessante. Né? Não sei se vocês tinham conhecimento disso, né? Não. Nós temos ali que tem um índice de suicídio alto. Tá? Eu não vou dizer que é o maior índice de suicídio do Rio Grande do Sul, a zona fumageira, mas se não é o maior, é um dos maiores. Tá? Então, assim, a gente tem que ver questões econômicas, que a gente falou, questões de orientação sexual, né? Muitas pessoas, às vezes, cometem suicídio em função disso, pelo preconceito, pela não aceitação familiar, pela não aceitação social, né? Eu tô falando de casos de pessoas que cometem suicídio pela orientação sexual, tá? Conflitos familiares, né? Às vezes a situação do conflito familiar é tão grande que uma pessoa pode acabar cometendo suicídio, né? Uma pessoa que perdeu uma capacidade, talvez ela sofreu um acidente ou por uma doença, né, uma questão orgânica, ela perde um membro, enfim, pode perder um braço, pode perder a visão, pode perder uma perna. Essa pessoa, ela pode entrar numa situação de entristecimento, deprimida, a ponto de entender que ela não serve para nada, que é aquilo que a gente está falando, e ir lá e cometer suicídio, né? Então, assim, vamos dizer que causas... Né, fatores de causas, e nem todas características, enfim, sintomas que nos fizesse pensar que elas possam cometer suicídio, né? Então, isso que eu falei para vocês, assim, da questão mais violenta, uma pessoa que era super tranquila e tem um comportamento mais agressivo, uma pessoa que fala muito em desesperança, em que eu não sirvo para nada, que a tua vida vai ser melhor sem mim, a minha vida vai ser melhor se eu não existir, né? A questão do isolamento social também é uma característica, né?
que são, na verdade, as que mais se percebe, tá? Que são, são os sinais mais comuns de se entender. E por outro lado, né, Dani, Dani, não deixa de ser pedidos de socorro, né, Sim. Através de uma outra linguagem, né? Mas a família tem que estar preparada para entender essa linguagem também, né? Que às vezes a família não mas como a família é leiga, Humberto, Entendi. esse olhar da família é social. O que acontece é que tu ter uma pessoa com sinais depressivos e características suicidas na família dá trabalho, né, Mário? Vai me gerar, vamos dizer, eu vou sair da minha zona de conforto para dar conta de alguém, né? Então, muitas pessoas ignoram. Mas por que não te falta nada? Tu tem tudo, tu tem casa, tu tem comida, tu tem escola, tu tem pai, tu tem mãe, tu tem o tênis, né? Então, parece que aquilo ali é o que a pessoa precisa e ponto. E, às vezes, ela precisa de outras coisas. Né? E aí, se eu interpretar esses sinais, eu vou ter que dar conta. Isso é demandante, está me demandando alguma coisa. É mais fácil dar uma questão material, né? Eu adotar uma conduta de compra de afeto, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fala isso, né? Se ela estiver nos assistindo, um beijo, amo muito a Rosaura, doutora Rosaura, advogada. Ela fala para mim, às vezes uma vez a gente estava conversando e tal, ela funciona para mim como se fosse uma irmã mais velha. E ela tem uma interpretação que determinadas situações que envolvem essa cultura de dar presente, essa questão material de dar presente, ela define quase como uma compra de afeto, né? Ou compensação. Que tem a ver com aquilo que tu falou, como é que eu via a terceirização, né? E eu te disse, ela tá aí para quem quiser ouvir, comprar, usar, enfim, ela tá aí, tá instaurada, né? E, por exemplo, assim, nós temos muito, quando se fala, assim, às vezes de crianças menores, né, e adolescentes, eu acho importante que, às vezes, as pessoas, elas já tiveram outras tentativas não tão claras, tá? Mas que também é difícil de se perceber, né? Então, se é uma criança muito pequena que não entende exatamente o que é sei lá, um cloro, né? Aqueles que a gente usa para limpar, é uma coisa. Uma criança maior que vai lá e toma um cloro e sabe que aquilo lá é prejudicial, o que é isso? É um acidente de fato? Ou é uma tentativa ou de pedido de socorro, ou efetivamente uma tentativa de suicídio, né? Então, às vezes, algumas pessoas, elas já tiveram outras tentativas que não foram identificadas, né? Quando a gente pensa, assim, em crianças pequenas e até adolescente, né? Na separação de pais, às vezes é um gatilho, né? É um entristecimento muito grande, e que daí um tenta compensar, daí a gente pode falar em alienação parental, pode falar em N coisas, né, que pode levar a um entristecimento, a uma depressão, a uma crise de ansiedade e uma tentativa de suicídio, por que não? Né? Então, assim, é isso que eu te digo, assim, as possibilidades, elas são variadas, né? Então, a gente fala na pandemia, porque a pandemia. Só que fora da pandemia, as situações vão continuar. No momento que a gente diminuir a demanda da pandemia, as outras demandas vão continuar na nossa vida. Né? A perversidade vai continuar. Né? Então, assim, a pandemia, na verdade, ela ela tá aí, ela assusta, né? Ela causa medo, né? Mas ela tá aí, eu diria que ela é o sazonal, né? Ela vai ter início, meio e fim, só que as outras coisas não são sazonais. As outras dores, elas estão aí para qualquer momento. Vir um gatilho e a pessoa ter uma tentativa ou um suicídio. Deixa eu puxar um pouquinho a asa para o nosso assado aqui. Quero perguntar para vocês dois, assim, uma experiência bem pessoal, assim. Eu me sinto, falando sério,
não quero parecer piegas, mas eu me sinto um cara super privilegiado de, depois de anos de ter convivido com vocês dois num grupo, né, com um recorte religioso, com um recorte de credo e tal, mas era um grupo de convivência que me melhorou como ser humano pela convivência, pela proposta que se tinha ali de convivência, né? Não estou dizendo que atingiu todos os objetivos que se buscava, mas eu olho com olhos de hoje para lá, para o passado, e me vejo adolescente convivendo com aquele grupo, e olho e busco grupos hoje de adolescentes, não iguais, mas grupos semelhantes de convivência, e me parece muito poucos, assim, me parece que eu sempre ouvi que as pessoas tinham críticas sobre rotina, né? Ah, eu odeio rotina, né? E na minha leitura, eu acho que rotina vem de roteiro, né? A questão de rota, eu acho que rotina é fundamental, ter rotina, né? Ter o teu roteiro, o teu caminho traçado e tal. O que a gente não pode ter é monotonia, né? É isso que a gente não pode ter na nossa vida. Então, por um lado, eu vejo com... Não é nem saudosismo, nem nostalgia, mas eu vejo com um olhar muito positivo dessa questão dessa socialização, né, que eu tive. Tu vê, depois de 20 anos, eu olho, claro que a gente mudou um pouquinho, né, passou... Bem o pouquinho. Tempo, bem pouquinho. O tempo, digamos que o tempo foi generoso conosco, né, mas é tão bacana, né, te ver o Humberto aqui, os nossos amigos ali comentando e tal, pessoas que nós tivemos uma boa convivência e tal, e a gente nos ter ainda mal bem como referência ali e tal, e estar convivendo virtualmente, né? Mas isso é fruto de algo que foi plantado lá atrás, né? E eu não vejo, ou vejo pouco grupos de convivência hoje, assim, nesse sentido, né, que eu acho que é extremamente positivo. É que eu acho que, enfim, tu falou em várias coisas. A questão da rotina, né? Se a gente pegar as crianças lá na educação infantil, eles têm uma rotina, né? A hora disso, a hora daquilo, lavar as mãos, muito obrigada, por favor, e assim vai. Quando a gente vai crescendo, e hoje cada vez mais, não tem mais o com licença, por favor, muito obrigada. Me dá aí, eu tô te pedindo ou eu tô te mandando, né? E nós não funcionávamos assim. Não vou dizer que não, mas não tanto, tá? Quando tu falou assim, a gente foi lá, participou de um grupo que tinha um cunho religioso, nós éramos os caretas, né? Só que a gente tolerou ser o careta, né? Hoje eles não toleram ser o careta. Imagina, né? Se a gente for pensar, vou trazer para a adolescência a questão de relação sexual. Imagina, na nossa época, se duvidar, ia casar para ter, né? Hoje, quando diz assim, menina de 17 anos tá gesta. Pô, tá velha, né? Porque tem a de 10, tem a de 12. Então, assim, é muito diferente, gente. É chocante, mas é a realidade que está aí, né? Então, a questão de valores, né? O quanto se perdeu com o passar do tempo, tá? Então, assim, eu vou trazer um exemplo hoje, tá? Eu tenho um consultório com uma colega e ela tinha que me deixar um valor e ela me mandou mensagem, te deixei na caixinha. Ok. Aí eu entro na minha sala, porque é uma sala só minha e uma sala só dela. E aí eu entro na minha sala, tinha R$50 no chão. Eu disse, só pode ser dela. Aí eu mandei mensagem, eu disse, olha, tô deixando R$50 na caixinha, porque deve ser teu, que tava no chão da minha sala. Aí ela me respondeu que sim, que era dela, que ela tinha, que caiu quando ela foi me deixar o valor que ela tinha que deixar. Gente, não vamos ser hipócrita, né? Talvez se fosse uma outra pessoa, tipo, perdeu, não interessa de quem é, né? Eu tô trazendo um exemplo bobo aqui, aleatório, só que os adolescentes de hoje não pensam assim, pelo menos
uma grande maioria, eu não posso dizer que são todos, tá? Então, essa questão de valores se perdeu muito, né? A gente buscava alguns ideais. Hoje, nessa geração, parece que, assim, que o ideal que tem que chegar em mim, não é eu que tenho que buscar o ideal, né? Então, como é que fica? Dificulta. No mínimo, dificulta. Hoje o negócio atrás aqui para mim, não vem buscar, a distância é a mesma. Eles ficam com fome, eles ficam com sede, né? Coisas físicas que a gente precisa por preguiça, né? Sim, mas não vou falar. Não, e esse negócio do chão, uns pegam e dizem, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, né? Uhum. Mas, Então, Mara, nosso grupo daquela época hoje foi substituído pelo WhatsApp. O pessoal hoje conversa pelo WhatsApp. O grupo da gurizada é jogar videogame online. isso. Encontra pela internet, ali jogam. Pô, na nossa época era Atari e Odyssey. Hoje Tu tirou as palavras da minha boca. Era impossível jogar Atari online. Não, e não tinha. Não, e eram jogos. Não, era impossível jogar online, até porque não existia internet na época. Não tinha isso. Né? E o legal daquela época era o seguinte: tu precisava falar com teu amigo não tem telefone, cara, tu vai bater lá na porta dele para conversar com ele, cara. Né? E qualquer escadaria era sofá. Qualquer escadaria, tu sentava ali, era sofá. Ô, Mário, escadaria, na verdade, nós sentava no meio-fio, né? Como se diz. Verdade. Essa coisa de escadaria de sofá, eu tenho uma história engraçada, mas não posso contar aqui, porque... Bom, e tu queria melhor palco para aquela galera do que a frente do Dom Diogo? Bah. Muito! A vida acontecia na frente do Dom Diogo. A frente... o Dom Diogo era o Dom Diogo. Não. O Dom Diogo hoje não deve ser como era o Dom Diogo antigamente, né? Ah, provavelmente. Olha, eu nunca estudei no Dom Diogo, mas o que eu conheci de gente que era dali do Dom Diogo... Eu estudei no Dom Diogo. Eu estudei no Dom Diogo e até queria aqui... Estamos sendo cobrados, Humberto. Queria mandar um beijo para a dona Idalina, mãe da Alessandra, da Lisandra e da... Que é mais o nome da Thaís, um beijo, que nos acompanha aí quase em todas as lives. Um beijo para a Alessandra também, querida amiga, que me levou para o caminho do bem. Para saber se o céu era doce. E era, mas pena que quando muito doce doía um pouquinho, né? Dói. É verdade, dói. Nós temos que fazer uma live só desvendando a frase tudo está previsto e nada será mudado. Uma live revelando o curso, contando tudo sobre como é que funciona o curso. Ah, mas é sacanagem, eu que tô aqui, eu não consigo ver quem é que tá aí. Tá um povo. A gente já vai passar os convidados, o pessoal que nos prestigiou aqui. Ô, Mário, então tá. Eu estava falando com a Dani dessa coisa dela ter escolhido psicologia. Fiz para ela, olha, o CLJ deve ter interferido, deve ter... Influenciado. Deve ter influenciado, porque olha que tinha umas cabeças lá que precisavam de tratamento, né? Acho que até hoje precisam, né, cara? Cara, eu vou distribuir um cartãozinho digital. Coloca ali no grupo do CLJ, no WhatsApp, coloca ali teu contato com pessoas que procurar. Nesse grupo que foi montado ali do WhatsApp, tem pessoas de várias gerações do CLJ, né? Várias. Não só da nossa época, mas de várias. Então... Não, hoje está só mais pessoal que era da nossa época mesmo, cara. O pessoal mais antigo já vazou do grupo. Daí ficou só... Não se sentiram... Eles não aguentaram o tirão. Não aguentaram o tirão. Não tiveram emocional suficiente para mim. Eu acho que é eles que estão precisando de terapia, não nós. Mas aí entra no grupo do antigo CLJ no Facebook. Ali tem dinossauro, ali. Eles saíram dali e foram para o do Facebook, entendeu? Que, não vamos ficar em dois grupos. Então fica no Facebook, não fica no WhatsApp, né?
Não, mas é bem legal. E realmente, assim, é uma pena que hoje, pô, a tecnologia que podia facilitar tanta coisa só trouxe muita complicação, né, cara? O pessoal não sabe usar. Eu digo, cara, rede social é uma coisa maravilhosa, mas as pessoas não sabem usar rede social, cara. As pessoas brigam. Só que tem horas que eu brinco assim, ó, maldita inclusão digital que deu acesso a todo mundo, porque qualquer um entra, fala o que quer, o que coisa, sabe? Devia ter assim, ó, cara, devia ter, sei lá. Aí vão dizer que eu estou falando, estou sendo preconceituoso com censura, com essa coisa. Mas infelizmente qualquer um entra, fala o que quer, fica por isso mesmo, né? A gurizada entra, xinga não, mas começa a zoar. Pô, imagina, na nossa época a gente zoava a cara um do outro, ficava naquele grupinho, né, cara? Aí tu vai pro YouTube, tu vai pro Facebook zoar a cara de alguém, aquilo ali é compartilhado, é compartilhado, é compartilhado. Aí daqui a pouco aquele grupinho de 10 tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas vendo, compartilhando, xingando, falando. Pô, aí realmente a cabeça do ser humano, se ele não tem uma boa base, a cabeça não aguenta realmente. E é o descontrole, né? Mas nós tínhamos coordenador, nós tínhamos base. Já que tu falou em base, nós tínhamos base. O eterno base aqui, ó. Sempre. Base do último curso do CLJ da Cris Redentor. Causou medo. Humberto, o taxímetro da Dani tá andando, viu? Porque a hora do psicólogo é cara. Tu não tem noção do preço que é. Tu não tem noção. Então, Tá, assim, ó, rapidinho. Mário, eu combinei com o Humberto o valor social. É pelo SUS. E isso, gente, agora que tu falou, é uma coisa assim importantíssima, né? Infelizmente, nós não trabalhamos com prevenção, né? A gente trabalha sempre apagando o incêndio. Então, a gente tem CAPS, tem UBS, tem estratégia de saúde da família, só que não tem profissional suficiente para atender a demanda, né? Eu sei de casos de pessoas que estão há 4 anos esperando por terapia pelo SUS, né? Tu conseguir um neurologista pelo SUS, um psiquiatra pelo SUS, são novelas mexicanas intermináveis, né? Então, assim, o quanto é difícil do acesso. Então, isso vai repercutir no agravamento da saúde mental do Brasil como um todo, né? E assim como vai aumentar o agravamento dos suicídios também, porque se tu não tem um trabalho preventivo, né? Então, ali, né, o Mário falou, o valor do psicólogo é caro. Não vou dizer que é uma coisa barato, que não é, infelizmente não é acessível para todo mundo. Mas eu digo para vocês, assim, acho que a meu modo de pensar, meu modo de funcionar, eu sempre busco, né, atender, de preferência a todos que me chegam, dentro de uma proposta, às vezes, num valor social, porque às vezes é impossível para a pessoa, né? Quando a gente fala em terapia, não é barato, quando a gente fala em avaliação psicológica, não é barato, né? O custo de uma avaliação psicológica, ele é alto, o material custa muito caro, e às vezes as pessoas questionam, mas por que é tão caro? Olha, minha senhora, porque o seu protocolo é único, e eu preciso comprar exclusivamente para você, né? Eu preciso estudar muito para conseguir fazer isso, né? Não é só ficar lá 5 anos na faculdade, ser psicólogo e tá tudo certo. Amanhã de manhã eu não vou atender, mas amanhã de manhã eu vou para o computador estudar, eu tenho aula, né? Então, isso às vezes as pessoas questionam o porquê do valor, mas é todo um investimento em cima daquilo. Então, eu busco. Esses dias, uma colega psi me indicou para fazer uma avaliação, né, de uma pessoa que trabalha com ela, da filha da colega, que não é psicóloga, ela faz uma outra coisa lá na instituição. Aí a pessoa me procurou, a fulana te indicou, assim e tal. Essa pessoa, ela mora em Canoas, gente. Daí eu disse, olha, antes da gente falar em valores, antes da gente falar em horário,
primeiro tu calcula o teu custo para vir para Porto Alegre, se isso é viável para ti. Aí o que ela me disse? Que não seria viável ela vir para Porto Alegre dentro do número de atendimentos que eu precisaria para avaliar o filho dela. Então, sabe, isso é ter empatia, sabe? É pensar no outro, se colocar no lugar do outro. E que a maioria, não vou dizer a maioria, mas muitos profissionais não fazem isso, sabe? É isso e deu, né? E eu digo para vocês assim, sem vergonha, sabe? Eu digo para vocês que a grande maioria das avaliações que eu acabo fazendo são valores menores do que os valores devidamente corretos a serem cobrados. Por quê? Porque se for nos valores que se tem como padrão, eu te digo que 90% das pessoas que eu avaliei não seriam avaliadas. E aí? Ou em terapia não seriam atendidas, sabe? Então, isso é uma informação pesada, sabe? Porque tu fica pensando assim, poxa, aquele sujeito vai sair da tua porta lá todo errado, se arrastando, tentando se reestruturar, se remoldar não, se tu não me pagar X, que é o que eu quero, não dá, sabe? Então, é tenso, sabe? Tu tá ali com, vamos dizer assim, com o martelo na mão, sabe? Ou tu bate pro positivo ou tu bate pro negativo. Deixa a pessoa e se a pior gente ainda, tivesse né? uma estrutura de saúde, eu acredito sim que a gente estaria melhor. E não só em saúde mental, né, gente? Eu acho que a gente estaria melhor em todos os âmbitos de saúde. Verdade. Mário, vamos ler os comentários aqui do pessoal para encaminhar o encerramento? Vamos lá. Pode ser? Pode Me ser. autoriza? Sempre. Então tá. Então vamos dar aquele famoso boa noite, obrigado para o pessoal que nos acompanhou desde o começo. Só que no grupo do WhatsApp rolou uma ameaça, né? Quem não assistisse não vai fazer o curso depois. Eu nem me manifestei, porque senão iam dizer que era pressão minha. Olá, então. Um beijo para a Cris, que acompanhou a primeira, mandar um oi para nós aqui. Oi, Cris. Para a Tata Espíndola, né? Para a Tia Idalina aí. Oi, Mário, Beto Calete, tudo bom, meus amigos? Amigos com letra maiúscula. Beijo para a senhora, a mãe da Alessandra, da Lisandra e da Thaís. A Sibéria em Quadros Ourix, boa noite. A Marta Lopes, ela botou aqui: Dani, com certeza foi uma escolha perfeita para discutir esse assunto. Excelente profissional para mim e para minha família, top. Sempre nos faltarão palavras para agradecer o significado dela nas nossas vidas. O nosso amigo José Antônio Marques de Figueiredo, que participou com a nossa live 2 semanas atrás. Excelente tema, ótima live, parabéns para os amigos Mário, Beto Calete e para a doutora entrevistada. A Michele Maier: Dani, excelente profissional, sabe muito, empatia, competência, só tenho a agradecer a essa pessoa. A Alessandra, né, lembrando que aquele caso do suicídio daquela menina foi no curso de vocês, né, que foi no 215. Qual das Alessandras? Não, a Alessandra, não dá para dizer o apelido, mas a Alessandra. Não é a Santos, com certeza, é a outra. Não, a Alessandra Santos, que disse isso. Santos? Que foi que fez o curso contigo, 215. Sim. Aí a Alessandra Jacques Reck, tá. Não, agora sim, né? Qual a Alessandra? Isso. Olha o bullying! Dani, olha o bullying! Olha o bullying! Não, mas eu ainda fui bem delicada. Eu falei o sobrenome, eu não falei mais nada. Eu tô quieto aqui, eu tô quietinho. A gente tem um acordo aqui nas lives em preto e branco, a gente vai revelar os codinomes antigos aqui nas lives. Graças a Deus, né? Bom, eu que o digo. Daí a Alessandra aqui, ela botou uma questão até interessante para esse estudo: a distância no momento. Percebo quanto o aluno quieto em aula, que não consegue se expor na aula online, consegue se expor, fazer suas colocações. E a Alessandra só trabalha com alunos com especiais, né? A Tati Monteiro aqui, ela colocou: acho interessante falar do número de apoio 188. Já soube de casos que pediram socorro, tipo em horário, que não conseguiram contato para obter auxílio com o psicólogo ou terapeuta.
Daí a Alessandra aqui, Jacques Reck, botou, ela botou assim, e por ser um tabu, acredito que antigamente não era notificado e hoje em dia as redes sociais propagam o assunto. A gente estava falando, nós sabemos aquele caso de suicídio antigamente e hoje, né? A Gabriela Silva Carvalho concordou, ela botou verdade. Aí a Thaís aqui, ela botou, bem isso mesmo. Meu filho, quando estava falando da alienação, da terceirização, né, da educação. Aí a Thaís escreveu, bem isso mesmo. Meu filho tinha 3 anos quando ouvi a primeira vez a mãe de uma amiguinha dele dizendo que deu tablet porque daí não precisava dar atenção. Hoje meu filho tem 11 anos e até hoje deitamos na cama para conversar sobre o dia, a semana e tal. Realmente, conversam bastante sobre... O Gabriel é bem ligado nessas coisas. A Carmen Dias Andrade, ótimo papo, assuntos relevantes, parabéns. Aproveitar que o Mário saiu, para o Mário não atrapalhar a conversa aqui. A Alessandra falou depois de novo que de perto ninguém é normal, a gente nem de perto nem de longe. A Marta Lopes, doutor, já ia comentar que Dani é a psicóloga mais humana que eu conheço. Põe em primeiro lugar o bem-estar do paciente e adapta todo o resto. Não se desvaloriza, mas se doa em prol do outro. A Carmen Dias depois botou boa noite. A Michele Maier, por isso que a Dani é a melhor, sempre pronta para atender os seus pacientes. Aí a Carmen Dias Andrade, Dani maravilhosa, Tati Monteiro maravilhosa, e a Gabriele Silva Carvalho, melhor. Beijo. Pessoal, só elogios para a nossa convidada dessa noite. Realmente... Conheço essas pessoinhas aí. Suspeitei desde o princípio. Não, e é bacana... Não, isso tudo só reforça sempre que a gente imagina, porque a gente se conheceu numa época de adolescente, vocês são um pouco mais novos que eu, né? Tu não deve ter chegado na casa dos 40 anos ainda, eu já passei... Esse ano eu cheguei. Chegou? Então, eu tenho 6 anos de diferença, eu era 6 anos mais velho que muitos ali, 6, 7 anos mais velho que muitos ali, e muitos estavam na adolescência, eu já estava entrando um pouco mais velho, já estava na faculdade, quando muitos entraram ali, e a gente percebe, assim, que realmente aquelas características que o pessoal tinha naquela época de adolescência trouxe para a vida adulta, né, o pessoal que era legal, que era querido, continuou querido, legal na vida adulta, né, quem eram os malas, que nem o Mário, que eu posso falar à vontade, que não entrou ainda, continuou mala. Né? E é bacana que, bem na hora ele entrou. Que azar. E aí o legal é isso aí, que o pessoal manteve as suas características, né? E o bom que aquilo que aprenderam, que desenvolveram, que aprenderam na família, que desenvolveram naquela vida em grupo, puderam levar isso para o lado profissional também, né? Puderam levar essa humanidade para o lado profissional, né? Porque eu acredito isso aí que tu estava falando, essa coisa que a Dani estava falando do atendimento caro. Pô, o cara já está em crise, chega, vai pegar o psicólogo que vai cobrar caro do cara, ele não tendo condições de fazer o tratamento, o cara vai ficar mais louco ainda, né? Louco, ó, né? Ele vai ficar pior ainda, né? Ele vai ficar mal ainda. Né? Então, realmente, que bom que tem, que dá essa humanizada, que vê esse lado do paciente, do cliente, né? Para poder oferecer condições de ter tratamento, de se tratar, enfim, de poder amenizar ou curar o seu transtorno. Né? Mário, vamos para as considerações finais enquanto a Dani não entra? Vamos lá. Vamos lá, presidente. Presidente. É? Senhor presidente, respeito. Senhor presidente. Está ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Bom, Humberto, eu acredito que... Gente, eu não consigo ouvir vocês. E a gente não consegue te ver. Não está conseguindo ouvir, Dani? Não vou te responder a voz, não ouve. Dani, nós estamos te ouvindo. Eu acho que eu vou remover a Dani e mandar o convite de novo. Calma Pode aí. ser. Eu vou avisar. Vai falando aí que eu vou avisar ela aqui. Tá bom.
Não, retomando então, né, sobre essa questão aí que nós estávamos com a psicóloga Daniele, falando sobre a questão do, do suicídio, né, sobre a questão Uhum. onde se discute, né, a questão do suicídio. Eu acredito que o Setembro Amarelo, ele traz, é um mês que foi escolhido estrategicamente e para trazer provocações para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema que a gente estava esgrimando aqui na live, mas principalmente no sentido de esclarecimento, né? Uhum. Porque nós, enquanto leigos, né, nós temos um olhar mais social, né? E profissionais, assim como a Dani, eles trazem um olhar técnico, um olhar que esclarece dúvidas e desmistificam aquilo que nós não conseguimos lidar com tanta habilidade como eles, que possuem conhecimento específico para lidar com o tema. É óbvio que diante de situações, quando não é na nossa família, é na família de algum amigo ou de algum conhecido, que nós acabamos vindo tomar conhecimento, e quando ainda a pessoa não ocorreu o evento morte, eu acho que de alguma maneira a gente buscando informação, buscando esclarecimento, como teve o papel dessa live, com certeza a gente pode passar, né, essa informação adiante, né, Humberto? Às vezes no simples bate-papo com um amigo ou com amigas, e isso, de certa forma, se propagar e auxiliar, muitas vezes, as pessoas a lidar com situações onde se desconfia, né, que aquela pessoa está dando algum tipo de sinal que vá nessa direção, né? E uma coisa também, Humberto, que eu esqueci de falar, e é muito comum, Humberto, só que, claro, é proibida a divulgação, né, do suicídio, né? Mas é muito Uhum. comum suicídios em shopping centers. É muito comum, porque está ligado com uma questão de compensação, está ligado com a questão do consumismo, está ligado com várias outras questões de caráter social também, né? Uhum. E que afetam, né, nessa trajetória, nessa direção. Eu queria, não sei se a Dani vai voltar ou não, mas queria inicialmente começar a agradecer as pessoas que participaram, comentando, os nossos internautas e também aos nossos amigos ali do nosso antigo grupo ali do CLJ, que temos no grupo do WhatsApp, que também vem prestigiando, né? É importante. E também deixar um abraço, um beijo para a Dani aí, um abraço para ti e para todas as pessoas que nos acompanharam até agora às 5, não, 4 para as 11, 4 para as Uma hora, 23 horas. 1h47, o negócio está ficando cada vez mais longo. Acho que bom a gente começar às É, 7 horas da live, as lives às 7 horas, para dar tempo de. Só entraram verdade. mais dois, só entraram mais dois comentários aqui. Da Tata, da Sheidalina aqui te agradecendo. Obrigada, Mário, lá pelas palavras direcionadas a ela. E a Maria Albarella escreveu aqui, ó, neste tempo horrível de confinamento, é muito importante tratar sobre esses assuntos e não descuidar dos amigos. Escrever uma mensagem, dizer um tô aqui, estamos juntos, é essencial. É bom não esquecer mesmo quem realmente está sempre do nosso lado, né, cara? E não sei, a Dani tá. Dani, nos escuta, Dani? Não, não. Infelizmente, eu vou remover a Dani aqui da nossa live aqui. E Manda um outro convite para ela, pelo menos, tenta novamente, eu para já, ela eu poder já, se despedir. já encaminhei o convite novamente para ela. E Uhum. só deixa eu mandar novamente aqui para até. Ah, ela está dizendo que ela escuta a gente, mas a gente não escuta ela. Olha, Vamos novamente. ver. Dani, tu nos escuta, mas a gente não te escuta, Dani. Infelizmente, ela está.
Deixa eu ver problema aqui. de conexão. É problema de conexão. Já mandei um outro link para ela aqui para ver se funciona, mas acredito que não, o link é o mesmo, não muda, né? Porque foi o link criado para a live, foi aquele. Mas infelizmente a nossa internet dá dessas surpresas, né? Às vezes está boa, daqui a pouco ela se estraga aí. Vamos ver aqui. A tela está escura. Eu vou conectar ela. Dani, se tu escuta a gente não tá te escutando. Mas, enfim, nós gostaríamos que tu pudesse falar aí só para... Dani? É. Então a gente vai aproveitar que tu estás online aí para a gente. Uma pena, porque a gente gostaria de escutar uma consideração final tua, né? Uma última palavra aí para o pessoal que nos acompanhou, mas infelizmente não vai ser possível, até porque daqui a pouco nós vamos chegar a 2 horas, né, de live. Mas eu quero aproveitar em nome do Mário, em meu nome, e acredito que de todos que nos assistiram aí, agradecer bastante a tua participação, a tua paciência, né, o teu conhecimento. Acredito que foi muito, muito proveitoso para todo mundo que participou, porque acho que hoje não tem quem não conheça uma pessoa que sofre de depressão, que sofre de algum transtorno emocional, né? E é importante a gente ficar alerta, a gente ficar atento, porque daqui a pouco a coisa pode desandar e essa pessoa pode querer tirar a própria vida e a gente não está atento a isso, né? Mas então, Dani, E profissionais como a Dani são fundamentais, né? São fundamentais. A Marta Lopes está até sugerindo fazer uma outra live com ela. Com certeza a gente pode fazer uma outra live com toda certeza. A Dani mandou para mim aqui por WhatsApp. Agradeço o convite, espero ter ajudado alguém que está precisando de ajuda. Com certeza ajudou muita gente que tá em dúvida, que está precisando de uma palavra, de um apoio. Mário, obrigado novamente aí pela participação. Pessoal, a Marta ficou um gostinho de quero mais. ficou mesmo. Agradeço o pessoal aí que nos acompanhou, que teve a paciência, que nos prestigiou, que mandou seu comentário, sua observação. Obrigado pelo carinho, pelo apoio desde maio aí nas nossas lives. Então, setembro amarelo. Quando for novembro azul, tu vai mostrar a caneta, né? A caneta azul, né? Caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. E aí, pessoal, brigadão, fiquem com Deus, aí um bom resto de semana, um bom Grenal amanhã, não se deprimam com a derrota do Grêmio, tá? Isso acontece. Esses fatos acontecem, é triste para vocês, mas amanhã vai acontecer um suicídio, amanhã, com certeza. Não vou brincar com isso, não vou brincar com isso. Pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus. Mário, obrigado. Dani, obrigado. Até semana que vem. Tchau.